Fala aí, galerinha, tudo bem? Professor Stone Mamed mais uma vez. Eu vou aproveitar, já que a gente está no congestionamento aqui gigante, para conversar um pouco com vocês. Galerinha, depois que eu fiz essas duas últimas publicações a respeito da realidade do tênis amazonense e suas peculiaridades, eu recebi algumas mensagens nas redes sociais, algumas mensagens no meu WhatsApp, recebi alguns telefonemas. E algumas pessoas, umas vieram me questionar, outras vieram me perguntar o motivo. E chegou uma pergunta que eu acho que é bem interessante, que a pessoa perguntou mais ou menos assim: Mamed, já que você fala tanto sobre a realidade do tênis amazonense, conta pra mim como é que era o tênis dos anos 90 e 2000. Senhores, eu acho que uma coisa muito interessante quando a gente lê um livro de história, porque para entender o presente, você precisa conhecer o passado. Isso em todas as áreas da sociedade. Os livros de história estão aí para falar isso, e quando a gente conversa com as pessoas mais vividas, acaba batendo com a realidade que a gente acaba descobrindo. Os anos 90 foi exatamente a época que eu entrei, então eu vivi, ninguém me contou. Eu entrei no tênis em 1997. Como boleiro, depois rebatedor, depois instrutor, depois professor de escolar, depois gestor esportivo. Fui seguindo uma carreira passo a passo. E nos anos 90, tinha um presidente da federação chamado Antônio Carlos Leite Cunha, vulgarmente chamado de Toninho, que é o Toninho da Concórdia. E eu achei uma coisa muito interessante, porque antigamente tinha um circuito. O que era esse circuito? Esse circuito englobava o Country Club, englobava o Tropical Hotel, englobava o Circo Militar. Não tinha academia de tênis na época. A academia de tênis foi fundada ali em 2001 para 2002. O Bosque, o Novo Hotel, o Circo Militar. Então o que acontecia? O circuito começava lá na Zona Oeste e ia parar lá na zona onde tem hoje o Novo Hotel. Todo mundo jogava. Nós tínhamos dois pisos distintos, só não tinha saibro na época, né? Porque a academia não tinha sido fundada. E nós tínhamos Tênis Fest, que tinha também o clube dos Taquedas, que ficava ali na Torquato Tapajós. Nós tínhamos o piso de cimento do Circo Militar, que era parecido com o piso do Country. Nós tínhamos a quadra de Lisonda do Tropical, que era parecido com o do Novo Hotel. Nós tínhamos a quadra do Bosque, que era aquela quadra mais rápida. Então assim, nós tínhamos alguns pisos que faziam com que as pessoas jogassem um circuito. Então o que acontecia? Tinha torneio no Tropical, todo mundo tinha torneio no Bosque, todo mundo ia para lá. Então assim, a galera militava pelo tênis. Saindo da presidência do Antônio Carlos Leite Cunha, nós tivemos uma época que, na minha visão, foi a melhor época que o tênis já teve. Naquela época dos anos 90, nós tínhamos jogando Maurício Arraes, nós tínhamos Aguinaldo Nascimento, nós tínhamos Eduardo Neto, nós tínhamos Deraldo, que era irmão do Aguinaldo, que morava em Manaus. Teve a chegada do Anderson Nascimento, tinha eu, Stone Mamed, tinha o Ítalo, tinha o Naldo, tinha o Lúcio, tinha o Hélio, ou seja, Luiz Carlos, Lulu, tinha Almi, tinha centenas de pessoas jogando primeira classe. Então o que aconteceu? A gente acabava fazendo com que as pessoas iam ver os jogos e falavam assim: caramba, eu vou me dedicar. Passada essa época dessa galera que eu citei para vocês, dos anos 90, a próxima leva que veio foi a leva que veio do Marcelo Russo, que veio do André Jaúde, pegando ali Rafael Batata, Isaltino, Charles Costa, Caio Paiva, Rafael Rocha. Então veio uma galera também muito boa. Então significa dizer que ali dos anos 90 até meados de 2010, a gente tinha uma equipe muito boa. Só que por conta da renovação, onde tinha cada um puxando para cada lado, o tênis entrou nesse buraco. Depois dessa segunda leva que a gente falou aqui, não veio mais nada. E isso faz com que o tênis amazonense amargue. Essa penúltima, última colocação, 10 anos que não tem uma colocação distinta, e sim uma colocação pífia dentro do tênis amazonense. Então hoje, o tênis amazonense juvenil é visto como um dos piores do Brasil. Agora vamos trazer para a realidade adulta das classes.
Antigamente, a gente também não tinha esse volume de gente jogando torneios, querendo participar de eventos. Então, assim, 200 jogadores era um número bem significativo. E quando a gente fala de 200 jogadores, a gente está falando de um teto ali para 3 quadras de tênis, né? Porque 200 jogadores você vai ter 199 jogos, isso dividido na semana. Você calcula o número de partidas, divide pelo número de dias e você faz uma programação. Então você sabe que todos os dias a quantidade de jogos que vão ter. Ah, Mamed, mas diminuiu o número de quadras, aumentou o número de adeptos. Então a gente não pode, se diminuir o número de quadras, aumentar o número de inscrição. A conta não bate. Não vai ter tempo hábil, não vai dar tempo dos atletas descansarem e vai acontecer o que acontece, cara. O empresário que participa do tênis, ele é um cara que sai da empresa dele, acorda às 4, vai para a empresa dele, trabalha, e quando dá 5 ele quer ir para casa dele. Aí tem um torneio, aí o jogo tá marcado para as 7, 19 horas, desculpa. Aí o cara entra na quadra meia-noite. Vocês acham isso correto? Vocês acham isso normal? Normalizaram isso. Ah, mas porque a gente está tentando aumentar. Não, cara. Vamos prezar pela qualidade. A galera do tênis, eles fazem parte do nicho social e financeiro que eles não reclamam, eles só fazem. Entendeu? Então, isso eu vejo que começou a começar, isso não é legal. E antes que alguém fale alguma coisa aqui, eu prezo pelo tênis de quadra. O tênis de quadra, senhor, eu já falei para vocês centenas de vezes, foi o que me deu o pouco que eu tenho. Então eu não acho certo passar por essa vida e não deixar um legado. Hoje eu vi até uma frase muito boa: muito cuidado com a vida das pessoas que você participa. Ou você deixa um legado positivo para que as pessoas evoluam, ou você vai estar lá para fazer o quê? Você quer ser lembrado como? Então assim, eu gostaria que as pessoas entendessem a minha colocação, porque tudo que eu falo, alguém vai distorcer para alguém que não tem uma cognição boa para entender. Se você tiver alguma dúvida, faz como os outros professores fizeram, me liga, mesmo se for para falar coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque se vocês, professores, vocês que trabalham com tênis, vocês que amam o tênis, vocês não se posicionarem, o nosso tênis vai diminuir ainda mais. Vocês estão me entendendo? Então assim, vejam isso como uma crítica construtiva. Ah, Mamed, mas aí tu critica. Eu não só critico, eu dou soluções. E eu estou aberto aqui para conversar com todos, porque eu já falei, ou nós montamos uma equipe interdisciplinar para melhorar o tênis, ou não vai crescer. O tênis não pode ficar na mão de 1, 2, 3 pessoas. Senhores, o presidente de uma federação deve ser primeiro o seguinte: um cara idôneo, educado, que fale com todo mundo e que consiga aglutinar o maior número de pessoas inteligentes e capacitadas para difundir justamente o que ele preside. Ora, o que a gente precisa? A gente precisa de um gestor esportivo, essa é a primeira parte. Um cara que vai organizar toda essa parte, vai fazer planejamento anual, números. Depois a gente precisa de um treinador. Você sabe a diferença de um treinador para um professor? O treinador, olha pro Bernardinho, ele é um cara técnico do vôlei. Ele nunca vai ministrar aula de basquete, de futebol, de tênis, não vai, porque ele é técnico do vôlei. Mas dentro da equipe dele tem pessoas gabaritadíssimas, preparador físico, tem psicólogo, tem nutricionistas. A gente tem isso dentro do tênis. A gente tem profissional da educação física que pode fazer preparação física, a gente tem cara dentro do tênis que são nutricionistas, a gente tem profissionais dentro do tênis que são médicos do esporte, a gente é gestor esportivo, a gente tem tudo. O que está faltando é alguém com a mente aberta, parar de escutar os outros, se ligar nos fatos e assim, cara, aqui nós vamos brigar pelo tênis, nós vamos lutar pelo tênis. E quem não pensar dessa forma, desculpa, não vai caminhar conosco. Então eu acho que essa era a forma da gente moralizar e conseguir mudar a realidade do tênis. Fique todos com Deus, não fique chateado comigo. Eu não estou aqui fazendo críticas pontuais a uma pessoa, estou fazendo a gestão. É sobre isso. Forte abraço.